Na aula de hoje, iremos analisar quais os fatores que interferem na dilatação térmica dos sólidos. Lembrando que em aulas anteriores vimos que quando um corpo ele recebe calor, ele tende a dilatar. Por quê? Quando o corpo ele está recebendo calor, suas moléculas se agitam mais. Essa agitação molecular faz com que elas tentem se afastar mais, fazendo com que o corpo se dilate. Isso também pode acontecer de que o corpo ele pode perder calor. Quando ele perde calor, as suas moléculas tentam se aproximar mais, fazendo com que o corpo sofra uma pequena contração, tá? Então hoje vamos analisar esses fatores. O primeiro fator que interfere nessa dilatação térmica dos sólidos é o tamanho inicial do objeto. O tamanho com que o objeto está inicialmente, ele interfere. Por quê? Vamos analisar esse primeiro objeto. Lembrando que aqui vamos analisar um objeto e objetos iguais, tá? Veremos mais à frente que os objetos diferentes dilatam de formas diferentes, ok? Então vamos analisar aqui o tamanho inicial do objeto, sendo o mesmo objeto. Faz de conta que aqui é uma barra de ferro. Uma barra de ferro, ela tem inicialmente esse comprimento. E uma outra barra de ferro, ela tem o dobro desse comprimento. Vamos fazer com que essa barra de ferro receba calor. Quando ela receber calor, os átomos que estão na barra de ferro, elas vão se agitar, fazendo com que esses átomos se afastem cada vez mais, fazendo com que o corpo ele sofra uma dilatação em todos os sentidos, tá? Em relação ao comprimento, volume e a espessura, ok? Então, se um objeto ele tem um tamanho inicial, ele vai ter uma dilatação, tá? Diferente de um objeto de mesmo material, de mesma substância, que tem o dobro do seu tamanho. A dilatação dos corpos serão diferentes devido ao tamanho, ok? Então, se esse dilata alguns centímetros, ele também vai dilatar de forma diferente, ok? Então, o tamanho do objeto vai interferir. Se um corpo ele tem um certo tamanho, ele dilata de forma diferente, tá? Então, se essa barra de ferro ela é menor, a dilatação que ela vai sofrer também é menor, comparada com o tamanho dessa outra barra de ferro. Quanto maior o objeto, maior é a dilatação dos corpos. Tudo bem? Então, outro fator que interfere nessa dilatação dos corpos é a variação da temperatura. O que é a variação da temperatura? O corpo ele está a uma certa temperatura, certo? Então, quando você vai incidir calor a ele, a sua temperatura vai aumentar, o grau de agitação molecular vai aumentar. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as moléculas estarão. Então, quanto maior a variação dessa temperatura, maior diferença de temperatura, maior será a dilatação, ok? Então, quanto maior a variação de temperatura, maior é a dilatação do corpo. Se eu incido uma certa quantidade de calor para essa barra, ela vai dilatar. Mas se eu incidir mais calor ainda, ela vai dilatar mais ainda. Tudo bem? Então, por último, vamos ver o último fator que interfere nessa dilatação. É o coeficiente de dilatação. O que é o coeficiente? Cada material ele tem um tipo de coeficiente. O que significa? É que a substância, o rearranjo molecular de cada substância é diferente. Então, é isso que é o coeficiente de cada material. Tudo bem? Então, quanto maior o coeficiente, a resistência, o rearranjo molecular, maior será
a dilatação desse corpo. Então, materiais diferentes, já que possuem substâncias diferentes, ela tem um rearranjo molecular diferente. Então, a dilatação dele também é diferente. Tudo bem?